Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, Obras Póstumas, que são os trabalhos que Kardec deixou sem publicar antes de desencarnar. Então, depois que ele desencarnou, os trabalhos foram publicados segundo suas orientações. Hoje nós vamos estudar causa e natureza da clarividência sonambúlica. Clarividência? O que é isso? Previsão, né? A possibilidade de se prever o futuro. Clarividência. Vamos então para o texto de hoje. Explicação do fenômeno da lucidez. Caro mestre, algum tempo já faz que não dou sinal de vida. Muito ocupado sempre, durante a minha estada em Lyon, não pude ter conhecimento tão perfeito quanto desejara do estado atual da doutrina neste grande centro. A uma única reunião espírita assisti. Entretanto, cheguei a comprovar que, neste meio, a primitiva fé continua sendo qual deve ser nos corações verdadeiramente sinceros. Em diversos outros centros do meio-dia, ouvi discutirem a seguinte opinião externada por alguns magnetizadores, que muitos fenômenos, ditos espíritas, são simples efeitos de sonambulismo e que o espiritismo mais não fez do que se substituir ao magnetismo, ou, antes, do que lhe substituir ridiculamente o nome. É, como vedes, um novo ataque dirigido contra a mediunidade. Direis que não vos dou nenhuma novidade. Eu mesmo, com efeito, tenho ouvido, desde alguns anos, a sustentação dessa tese por parte de alguns magnetizadores. Agora, porém, procuram implantar essas ideias que, a meu ver, são contrárias à verdade. É sempre errôneo cair nos extremos e tanto exagero há em tudo atribuir-se ao magnetismo, quanto haveria, da parte dos espíritas, em negarem as leis do magnetismo. Vamos entender o que é sonambulismo, não é necessariamente assim, nós estamos falando da mediunidade sonambúlica, tá? Quando o médium, ao incorporar, né, ou manter uma comunicação direta com o espírito, acaba caindo no sono. Então, essa comunicação pode ser do seu próprio espírito, expandido, então com conhecimento muito mais abrangente sobre suas vidas anteriores e conhecimentos muitas vezes maiores do que o próprio médium, pessoa física do mundo físico, tem. Então, nós estamos falando aqui dessas capacidades do médium sonambúlico, né? Enquanto caiu no sono, transe sonambúlico, ou mediúnico, enfim, que ele tem percepções diferentes, é disso que a gente está tratando. Notemos, porém, que no estado sonambúlico, os fenômenos da visão e as sensações que o acompanham são essencialmente diferentes do que se passa no estado normal, né? Pelo que não nos serviremos do termo ver, senão por comparação e por nos faltar naturalmente com que designemos uma coisa desconhecida. Um povo composto de cegos de nascença, certo, careceria de uma palavra para designar a luz e referiria às sensações que ela produz a alguma das que lhe fossem familiares por ele estar sujeito. Então, não há muitas palavras, né, para descrever algo que para a gente é muito pouco comum. É como uma aldeia de cegos descrever algum objeto, já que ninguém conhece, então a gente fica meio que tateando nas poderiam arrebatar à matéria as leis magnéticas, como não se poderiam arrebatar ao espírito as leis puramente espirituais. Onde acaba o poder da alma sobre os corpos? Qual a parte dessa força inteligente nos fenômenos do magnetismo? Qual a do organismo? Aí estão questões de muito interesse, questões graves para a filosofia, como para a medicina.
Aguardando a solução desses problemas, citar-vos-ei algumas passagens de Charpignon, o doutor de Orleans, partidário da transmissão do pensamento. Vereis que ele se reconhece impotente para demonstrar que, na visão propriamente dita, a causa reside na extensão do simpático orgânico, como pretendem muitos autores. Acadêmicos, duplicai o trabalho dos vossos candidatos, moralistas, promulgai-leos para a sociedade, para o mundo, esse mundo que de tudo ri, que quer os seus gozos, desprezando as leis de Deus e os direitos do homem e que zomba dos vossos esforços. Porque tem a seu serviço uma força de que não suspeitais e que deixastes crescer-se de tal maneira, que não sois senhores de contê-la. Compreendemos muito bem, até aqui, o modo de transmissão do pensamento, mas somos incapazes de compreender, por meio dessas leis de simpatia harmônica, o sistema pelo qual o homem forma em si mesmo tal ou tal pensamento, tal ou tal imagem, e a solicitação de objetos exteriores. Isso está fora das propriedades do organismo e a psicologia, achando nessa faculdade rememorativa ou criadora, conforme o desejo do homem, alguma coisa de antagônico com as propriedades do organismo, fala a depender de um ser substancial, diferente da matéria. Começamos, então, a encontrar, no fenômeno do pensamento, algumas lacunas entre a capacidade das leis fisiológicas do organismo e o resultado obtido. O rudimento do fenômeno, se assim nos podemos exprimir, é bem fisiológico, mas a sua extensão, verdadeiramente prodigiosa. Não é que o objeto, por uma ilusão de ótica, se aproxime dele. Ele é que se aproxima do objeto. O sonâmbulo vê o objeto exatamente como se este se achasse ao seu lado. Vê-se a si mesmo no lugar que ele observa. Numa palavra, transporta-se para esse lugar. Seu corpo, no momento, parece extinto. A palavra lhe sai mais surda, o som da sua voz apresenta qualquer coisa de singular. A vida animal também parece que se lhe extingue. A vida espiritual está toda no lugar aonde o transporta o seu próprio pensamento. Somente a matéria permanece onde estava. Após uma certa porção do ser, que se lhe separa do corpo e se transporta instantaneamente através do espaço, conduzida pelo pensamento e pela vontade. Evidentemente, é imaterial essa porção. A não ser assim, produziria alguns dos efeitos que a matéria produz. É essa parcela que de nós mesmos chamamos de alma. Então, nós estamos falando aí dessa possibilidade do sonâmbulo, né? Ver a distância, ver o futuro. Lembra que a gente já falou sobre isso, da questão de ver o futuro? É mais ou menos assim. Imagine que você está num monte de 5.000 metros de altitude. Desse monte, você vê a 40 quilômetros, numa visão clara, que uma barragem se rompeu. Essa água toda, para chegar até o pé do monte que você está, vai demorar aí 1 hora. O que você está vendo? O futuro. Uma visão do futuro. Ou seja, enxerga mais longe. É mais ou menos assim que funciona. Já nessa questão sonambúlica, não é que o espírito daquele médium esteja enxergando a distância ou com visão de raio-x, tipo super-homem, atravessando corpos opacos, salas, etc. Não, o seu próprio espírito se transporta para aquele lugar, para aquele momento, para aquela situação. Então, e ele consegue enxergar, não com os olhos, mas sim com o seu perispírito inteiro. Então, a gente já estudou isso nos episódios aqui do perispírito. Caso você esteja interessado, é só estudar. Então, tem uma visão mais geral e diferente dessa visão que a gente fala, que nós não temos nem termo, né, para usar ao certo. Religiosa, não é, e, aqui, necessários e torna a admitir que o homem goza de uma faculdade que não pertence a nenhum dos dois elementos materiais de que, até o presente, o temos visto composto. O observador de boa fé reconhecerá, pois, uma terceira parte que entrará na composição do homem, parte que começa a se lhe revelar, do ponto de vista da psicologia magnética, por meio de caracteres novos, e que se relacionam com o que os filósofos atribuem à alma. A existência, porém, da alma se encontra mais fortemente demonstrada pelo estudo de algumas outras faculdades do sonambulismo magnético.
Assim, a visão à distância, quando completa e nitidamente destacada da transmissão do pensamento, não poderia, segundo a nossa maneira de ver, explicar-se pela extensão do simpático orgânico. Tínhamos, como se vê, grandes motivos para avançar que o estudo dos fenômenos magnéticos guarda fortes relações com a filosofia e a psicologia. Assinalamos um trabalho a ser feito e a fazê-lo convidamos os homens da especialidade. Nas páginas seguintes, trata dos seres imateriais e de suas possíveis relações com as nossas individualidades. Para nós, é fora de dúvida e precisamente por motivo das leis psicológicas que esboçamos neste trabalho, que a alma humana pode ser esclarecida diretamente, ou por Deus, ou por uma outra inteligência. Cremos que essa comunicação sobrenatural pode dar-se, assim no estado normal, como no estado estático, seja espontâneo, seja artificial. Vai ficando cada vez mais claro, né? Essa explicação aqui, mas a gente vai continuar e eu vou trazer um significado aqui que eu tô com insistimos em dizer que a previsão natural no homem é limitada e não poderia ser tão precisa, tão constante e tão amplamente exposta, como as previsões feitas pelos profetas sagrados, ou, por homens que tinham a inspirar, luz uma inteligência superior à alma humana. A ciência e a crença no mundo sobrenatural são dois termos antagônicos, mas apressamo-nos a dizê-lo, são-no em consequência das exagerações que surgiram dos dois lados. É possível, ao nosso parecer, que a ciência e a lei façam aliança, então, o espírito humano se achará no nível da sua perfectibilidade terrestre. O Antigo, tanto quanto o Novo Testamento, assim como os anais de todos os povos, estão cheios de fatos que não se podem explicar, a não ser pela ação de seres superiores ao homem. Aliás, os estudos de antropologia, de metafísica e de ontologia provam a realidade da existência de seres imateriais entre o homem e Deus e a possibilidade de eles influírem sobre a espécie humana. Agora, a opinião de uma das principais autoridades em magnetismo, sobre a existência de seres fora da humanidade. Extraímo-la da correspondência de Deleuze com o Dr. Bilotti. O único fenômeno... Eu vou fazer uma correção aqui, que eu acabei de me corrigir, porque, juro, não sabia. Eu achava, não sei onde eu estudei isso, que clarividência era, além de enxergar fora do corpo, etc e tal, prever o futuro. Não sei se essa palavra é aplicada a isso, mas eu fui procurar no pai dos burros, claro, no dicionário. Clarividência é uma qualidade, é o caráter de clarividente. E no espiritismo, olha que interessante, tá assim, espiritismo, faculdade por meio da qual o médium, sem empregar os sentidos, toma conhecimento do mundo exterior. E aí tem outro dicionário que vê claramente, com clareza, e aí, de novo, espiritismo, capacidade do médium de perceber, sem a ajuda dos sentidos, o mundo que o rodeia. Visão clara e penetrante das coisas, discernimento correto, claro, adequado, sagacidade. Bem interessante, né? Aí na Wikipedia nós temos mais uma definição. Segundo a psicologia, capacidade de obter conhecimento de evento. Ah, então, eu não estava errado. Conhecimento de evento, ser ou objeto sem a utilização de quaisquer canais sensoriais humanos conhecidos e sem a utilização de telepatia. O termo também é aplicado em certas escolas de espiritualismo e ocultismo, a chamada visão espiritual, que permite enxergar planos espirituais ou pelo menos algo pertencente a tais planos. No caso específico do espiritismo, clarividência, dupla vista e segunda vista são sinônimos. Legal, aprendi mais uma, mas vamos continuar na leitura, que é o que estamos estudando hoje. O fenômeno que parece comprovar a comunicação com os seres imateriais são as aparições, das quais há muitos exemplos. Como estou convencido da imortalidade da alma, não encontro razões para negar a possibilidade da aparição das pessoas que, tendo deixado esta vida, se preocupam com os que aqui lhes foram caros e vêm apresentar-se-lhes, para lhes darem salutares conselhos. O Dr. Ordinaire,
de Macon, outra autoridade na matéria, assim se exprime. O fogo sagrado, a influência secreta, de Boileau, a inspiração, não provém, pois, de tal ou tal contextura, como pretendem os frenologistas, mas de uma alma poética, em relação com um gênio ainda mais poético. O mesmo com relação à música, à pintura e etc. Essas inteligências superiores não seriam almas desprendidas da matéria e que se elevam gradualmente, à medida que se depuram, até a grande, a universal inteligência que as abrange todas, Então, até Deus. Não tomaria o sonambulismo e essa clarividência, na verdade, a capacidade de enxergar outros lugares, outras coisas, outras situações e até mesmo eventos, né, como eu li agora na definição, é justamente o momento que o nosso espírito, nosso perispírito, ou seja, o corpo espiritual, sai do corpo, do médium, não é? Que fica lá num estado quase cataléptico, bem paradão, e esse espírito vai para os lugares, enxerga, vê, se relaciona, e um estado sonambúlico de mediunidade pode ser muito lúcido, portanto a pessoa não fica com aquela história assim de... Você já viu algum sonâmbulo? Eu sou sonâmbulo, mas eu não falo coisa com coisa, fico falando um monte de abobrinha, besteira, coisa sem sentido. No caso da mediunidade sonambúlica, a pessoa é muito consciente e fala sobre tudo com uma lucidez e uma nitidez incríveis, né? Então, nós estudamos aqui sobre o porquê dessa capacidade de clarividência, de clareza na vidência. Ah, gente, como é bom pesquisar, né? Clareza na vidência, ou seja, você ter uma visão aprimorada não só dos olhos físicos, mas também uma visão do ser espiritual, e é um gostinho de como é que vai ser depois que a gente desencarna, né? Porque você tem limitações nessas viagens astrais, ou nessas saídas fora do corpo, mas é um gostinho do que vai ser quando a gente deixar o corpo físico. Nós teremos essa amplitude aí. Beleza? No mesmo assunto, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a segunda vista. Como sempre, eu te espero. Muito obrigado pela sua presença e até mais. Tchau!